Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast da Padtech. Aqui nós vamos discutir tecnologia, inovação, movimentos do mercado que moldam o futuro das redes no Brasil e no mundo. Eu sou Leonardo Ismânio, líder do PMO da Padtech há mais de 5 anos. Lidero as equipes de gerenciamento de projetos, engenharia de projetos e gestão de produtos. Nós fazemos todos os gerenciamentos, dimensionamento de redes e entrega dos nossos produtos e soluções aos nossos clientes. E juntos aqui vamos fazer esse podcast da Padtech. O ano 2025 foi um momento transitório das redes de telecomunicações. Houve ali, então, um amadurecimento das redes de banda larga fixa, evolução da arquitetura e chegada de novas tecnologias como a inteligência artificial. Tivemos aí temas como data centers distribuídos, automação, e um tema muito importante que foi a geopolítica, né? Que acabou influenciando diretamente nas decisões e estratégias de como montar as redes e operar essas redes no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos analisar esses cenários em termos das suas tendências, desafios, oportunidades e o que vai acontecer nos próximos anos, né? Estamos recebendo aqui, então, Carlos Raimar, CEO e diretor global de vendas da Padtech, e Eduardo Tucci, presidente da Teleco, que trarão ali suas visões estratégicas deste momento do mercado. Sejam muito bem-vindos. Peço Obrigado, que Eduardo. vocês se Obrigado. apresentem para nós. Bom, sou Carlos Reimar, estou executivo na Patec, já estou na Patec desde 2016 como conselheiro, depois fui rebaixado a CEO em 2020, então estou ajudando a contribuir para a trajetória da Patec, que eu diria que é uma experiência de supremacia nacional, manter a tecnologia no país, desenvolver a tecnologia no país, que é algo bem desafiador e nós temos conseguido fazer isso por muitos anos. Além disso, né, sou nas horas vagas, me divirto aí como conselheiro, como investidor em startup, sempre nesse ambiente de inovação e de criar empregos para os nossos filhos e nossos netos aí, que passa a ser o meu propósito. Meu nome é Eduardo Tucci, eu sou engenheiro e mestre em telecomunicações, me formei no IME, depois fui trabalhar no INPE em São José dos Campos, onde moro até hoje, né? Fiz 12 anos no INPE, a gente desenvolveu o primeiro satélite brasileiro de coleta de dados. Eu fui o responsável técnico pelo acordo do primeiro satélite Brasil com a China, o Ciber, né? Então tenho uma experiência grande na área espacial, mas depois eu parti para a área móvel, fiz todo o processo da banda B, fui gerente de planejamento celular da Ericsson, né? E depois eu fui para as redes óticas, né? Nós fizemos o startup da Pegasus Telecom, depois da Embratel, foi a primeira empresa a ter um DWDM entre Rio e São Paulo, né? Atuei também como vice-presidente da Bechtel Método, que construía redes aí no Brasil inteiro, redes enterradas de fibra, né? E depois, né, resolvi, já que eu ainda estava em São José e viajava muito, né, fundar a Teleco junto com mais 4 outros colegas que trabalhamos juntos, né? E a Teleco hoje tem 23 anos, né? Em que não só o portal com as informações se consolidou como fonte de informação, como os trabalhos de consultoria que a Teleco vem fazendo, né? Que é a principal função da empresa e que a gente vai estar aí podendo discutir durante o podcast. Muito obrigado Obrigado. por estarem aqui conosco hoje. Então, hoje nós vamos falar aí de entender as tendências, esse momento de mercado, né? O que está impactando no nosso dia a dia, das operações, né? E a questão também de investimentos em novas redes, né? Então, começando aqui com Tude, em 2025 a gente falou muito desse amadurecimento das redes fixas, né? Que tiveram impactos diretos aí na consolidação do modelo de competição, né, no Brasil. Como que você avalia esse momento de mercado e como que ele muda para os provedores e operadores? Então, a gente teve aí, a gente pode dividir os provedores, né, que tiveram
um crescimento muito forte, porque saíram primeiro com a fibra, né? Então, durante muitos anos, os provedores cresciam aí a taxas de 2 dígitos, né? Há alguns anos até 20%, 30%, enquanto as grandes operadoras que demoraram nessa transição tinham adições líquidas negativas, né? De uns 2 anos para cá, a Claro e a Vivo já passaram a ter um crescimento positivo e a Oi continuou negativo, mesmo terminando o DSL, né, só com a rede de fibra, né? E esse ano ainda com a migração para a Nil ainda não conseguiu reverter essa tendência. Então, esse é um lado. O outro lado é que os provedores, né, que pegaram, vamos dizer, esse campo aberto, né, que todo mundo queria uma internet com fibra e bastava botar, todo mundo mudava, né? Isso acabou, né? Hoje, pelas nossas estatísticas, levantamentos, a gente tem, em média, 2,5 provedores passando na casa de cada residência do Brasil, né? É claro que isso é a média, você tem lugar que é 3, 4, e tem alguns lugares que é 1, né? Mas o que a gente vê, inclusive, norte, nordeste, ou mesmo no sul, em localidades isoladas, é que ele chega via rádio e ele distribui com fibra. Então, hoje existe pouco espaço para um crescimento pela abrangência das redes, né? Todo mundo já fez o investimento, é claro que sempre tem um bairro de expansão geográfica, alguma coisa, mas o foco, então, muda. Então, por isso que a gente diz, o mercado amadureceu. Agora, você não tem crescimento fácil. O crescimento esse ano já é de 1 dígito, né? Deve ficar aí entre 6%, por aí. Então, entre os provedores, né? Se a gente pega provedor mais grande porte, deve ficar uns 5%, mas então, a gente entra numa fase que é semelhante ao que o móvel vive há muito tempo, né? O rouba-monte. Não, você tem uma competição, né? Você tem um churn que faz que você perca cliente, então você tem que recuperar esses clientes, mas é uma competição que agora realmente não é mais em velocidade, né? Tinha uma época que a competição era em velocidade, até porque os provedores, muitos, eles não tinham um IP com preço bom, né? Então, mas hoje não, a competição, o cliente, ele a velocidade hoje o cara dá 700, dá 500 e todo mundo sabe que não é isso que ele quer. O que o consumidor quer hoje é, em primeiro lugar, estabilidade, né? Ninguém pode ficar sem internet em casa, né? Então, e segundo, começa a olhar a qualidade, né? E cada vez mais isso vai acontecer, né? Do ponto de vista de atendimento, do ponto de vista de latência, isso tudo aí a gente vai conversar. Mas, então, é um cenário novo, né? O provedor, ele não é mais sair puxando fibra e aumentando a velocidade, né? Ele hoje tem que se preocupar em diminuir o churn, né? Em buscar novas fontes de receitas, né? Então, é um cenário novo que começou já o ano passado, mas esse ano ele realmente ficou muito forte e todo mundo se convenceu que agora é um mercado maduro com outras regras. Muito bom, Tudy. Aproveitar 30 segundos de homenagem ao Tudy. Eu lembro do Tudy quando ele lançou o site, eu modelava negócios na época da Telefônica Celular Vivo, ia lá no site consultar o que o Tudy tinha de números. Então, obrigado aí por essa jornada e por apoiar até a Patec em tantos projetos aí, nos ajudando nas pesquisas de mercado. Tudo sempre é uma honra estar aqui ao teu lado. Obrigado. E construindo o teu ponto, assim, não tenho dúvida que nós percebemos neste momento no Brasil é essa estabilização, esse rouba-monte ou churn, como
driver de custeio aí das operadoras e 0,5% de churn significa não crescer em muitos casos, né? Mais ou menos. Isso lidando com inadimplência, lidando com chuvas, literalmente tempestades, ventos, cheias e toda a questão aí do crime organizado que toma algumas redes. Então, é um cenário bastante desafiador, né? Pensando um pouco sobre o que falar aqui, né? Eu acho que a qualidade é o fator de sucesso, não só em telecom. No telecom ele é muito amplificado, né? Eu lembro quando nós estávamos no setor móvel, quem tinha melhor qualidade levava 80% da margem total de EBITDA do setor. E isso era replicável por vários países, né? E a qualidade não é só no setor de telecomunicações, né? Tem estudos aí de longevos de dois séculos, né? Que a qualidade sempre foi um fator de sucesso. Então, eu diria que ter economia de escala, mais eficiência operacional, mais qualidade é fundamental, né? Eu até ontem pensando que eu acho que crescer sem margem, né, é vaidade, e ter margem no setor de telecomunicações sem qualidade, eu diria que é mortal, porque o teu concorrente vai te tomar e ele toma de assalto. É muito fácil você trocar de provedor de internet com 2,5 passando na frente da tua casa, para o próximo. Então, muito bom, né? Então, acho que E assim, eu acredito que, já indo até para a próxima pergunta aqui, como o mercado já está mais maduro, as áreas que ainda não estavam sendo atendidas passaram a ser atendidas, né? Isso já vai de frente aqui com a segunda pergunta, né, do nosso podcast, que é com relação a essa evolução, né, do norte, nordeste, que são áreas mais difíceis, né, de chegar geograficamente, e a pergunta vai nesse sentido, né? Quais são as particularidades dessas regiões que ainda não estavam atendidas, né, norte e nordeste, que existe um movimento já de criação de redes lá, como que isso influencia, esse movimento influencia no planejamento dos backbones, investimento de redes no Brasil, né? É, ok, obrigado. Eu acho que temos uma mistura de orgulho, né, e muito esforço aí do Brasil de tentar pavimentar a fibra, usar os rios amazônicos, né? Acho que vão agora entre 15 e 18 mil quilômetros de fibra em projetos nessa região. E é algo realmente único no mundo, né? Fazer todas as envolvidas, o próprio Ismânio teve nessas operações lá no campo, sabe quão difícil é operar essas redes. E não há uma rede fácil de operar tal qual o submarino, que você joga no leito do oceano, exceto aí por um movimento sísmico ou um movimento de âncora mais perto, você raramente tem uma falha. O rio se move naquelas regiões, às vezes 100 metros de ano para ano, ele muda de país. O rio sai do Brasil, vai para o Peru, volta, né? Então não é uma rede que você pode lançar. Mas é necessário, porque eu diria, a entrega do serviço para o cliente passa por encurtar as distâncias, que é o que nós chamamos de latência. Então, pavimentar essas infovias passa a ser algo necessário para o país, para nossa soberania e para atender bem os clientes dessa região. E por que não, né, para ligar o Pacífico ao Atlântico e criar mais rotas alternativas, além das várias que estão sendo feitas. Mas a operação é diferente, né? A resiliência passa a ser de nice to have para obrigação. E para conseguir essa resiliência é necessário uma operação preditiva. Não é lançar o cabo e é uma rede infinita, não. Você vai lançar o cabo, daqui a uma semana passa o barco novamente, vê se ele está lá, se ele se movimentou, se ele tracionou, se ele tem propensão de quebrar. Então passa a ser operar essa rede com a complexidade que ela exige, que é bem diferente de operar uma rede em alguns outros ambientes mais estáveis. Mas é necessário. Acho que é um caminho que é destino para nós. O caso da região, se a gente pega o Nordeste, né, ou mesmo assim o Sudeste, né, todas as regiões do país, a gente tem vilas desconectadas, né? Então, o grande problema ainda é backbone e backhaul, chegar em tudo quanto é lugar. Porque a rede local, como eu falei, você chega lá, o provedor faz de fibra, não tem problema, né? No caso da Amazônia em particular, né, e a Teleco fez alguns projetos na Amazônia, né, o Norte Conectado, nós que fizemos todo o levantamento de mercado e o modelo de negócio, né, do consórcio aberto, né,
a gente via as cidades, assim, com uma qualidade de acesso muito precária, né? Em particular, o caso lá do Alto Solimões, de Tabatinga, que a gente fez todo um trabalho lá. Tabatinga é uma cidade de 60 mil habitantes, que do outro lado da rua tem mais outra de 60 mil, que é do lado colombiano, que é Letícia, né? Então, e aquilo era atendido só por satélite, e o provedor pagava era $1.000 por mega, Por mega. por mega. E mesmo assim, com a perspectiva do Norte Conectado, tinha 2 provedores que já tinham fibrado a cidade inteira. Só que você pagava R$ 300 e por 125K. Mesmo na fibra. O Entendeu? problema não está na infraestrutura Não da está na cidade, infraestrutura. está na chegada da Aí, conexão o lá. que um provedor fez? Ele inventou lá um voucher que ele vendia, e ele botou pontos de acesso nos restaurantes, nos bares. Então o cara comprava lá uma cota de dados e usava. Entendeu? Então, hoje o problema está muito mais backbone, backhaul, do que a própria rede local. Porque o satélite, ele é uma solução ótima para os locais onde não existe isso, mas a capacidade dele é muito pequena. Muito pequena. Então, não adianta, você vai atender mas se todo mundo começar a usar, ele já ele não aguenta. Não tem banda para isso. Não tem Não. banda tem para isso. capacidade. Então, tem que chegar a fibra, né? O mais perto possível. E eu acho que esse é uma visão que a gente tem encontrado nos investimentos, e é o caminho para a gente, vamos dizer, levar essa internet aí de qualidade para esses rincões. É muito bom. E aí, né, a gente tem os desafios ali de cabos subfluviais, infraestrutura, depender de tempos, né, parte climática, rio, para fazer todas as redes, e a conectividade é o centro de tudo, né? Mas, além disso, tem os cabos submarinos, Raimar, que, né, é um elemento crítico para conexão, para conectividade global, vamos dizer assim, né, para interligação de grandes sites, grandes concentradores, data centers, né? E aí, Raimar, como que você vê, né, como que você avalia o papel dessa infraestrutura, né, de cabos submarinos? Como que você enxerga a distribuição disso? Como que a Padtech pode ajudar nessa evolução, né, nessa eficiência, com os cabos submarinos, que é um elemento crítico aí para as nossas comunicações? Essa pergunta talvez é a pergunta do ano, né, para a nossa infraestrutura, né? Tem todo um programa do governo trilionário em reais para investir em data centers, né? E eu gosto de dizer que um data center bom e viável é um data center conectado com diversidade de acessos de fibra ótica, de boa infraestrutura. Energia, todo mundo sabe que nós temos energia suficiente com curteiro, né, está sobrando energia no Brasil. Aguenta-se aí, temos 150 gigas, podemos duplicar o consumo, mas falta ter o elemento consumidor, o data center, mais próximo talvez da geração e mais próximo do cliente. Talvez a gente possa comentar depois sobre os edges, né? Sim. Então, diversificar essa infraestrutura, né, para fazer o uso da energia, o uso da nossa capacidade de energia, de uso de energia, de infraestrutura energética, elétrica, que nós podemos colocar nos data centers, civil. Nós somos um país sem muito problema sísmico, então é bem mais seguro operar data center na costa brasileira com esses elementos. O elemento que falta realmente, eu acho, nesse momento, é essa diversidade de acesso. E o cabo submarino é o preferido dos grandes OTTs, né? Eu vejo o que o Google está fazendo, a Meta está fazendo, dando volta, cada um dando a sua volta ao mundo em cabos submarinos, e essa demanda chegou aqui. Então, o que a Padtech está fazendo? Desde o ano passado, né, nós tínhamos uma unidade de operação de cabos submarinos, de instalação, fizemos o primeiro cabo submarino do mundo do Google, chamado Júnior, que é Rio-São Paulo, né?
entregue exatamente no dia, o que é anormal. Eu já operei cabo submarino e entregar no dia é realmente um desafio gigantesco. Então, tem conhecimento, conhecemos DW, conhecemos os elementos que compõem o cabo submarino. Então, o que já temos hoje? Hoje já voltamos a integrar projetos, já temos facilmente mais de 600 milhões de dólares aí em projetos que estão sendo analisados pelo nosso time de engenharia, em várias geografias. Claro que o Brasil concentra isso. Então, estamos voltando a botar o nosso pé na planta molhada, no wet plant, e o cabo submarino é onde mais transfere valor de projetos nesse momento. Então, a Patec já está equipada com todo esse processo de ser o integrador, o elemento integrador, né? Se eu não quero me preocupar em fazer o cabo submarino, a Patec faz o turnkey, traz todo o ecossistema de desenvolvimento. Nós temos o nosso próprio SLTE, temos o nosso próprio DW, conhecemos o Brasil, toda a legislação, eu diria que conhecemos bem a América Latina também, toda essa parte de regulação, de como implementar, de todo o licenciamento. Então, fazemos todo esse trabalho. Então, estamos bem felizes com os clientes nos encontrando, nos reencontrando novamente, e pretendemos ser um ator-chave aqui nesse lado, diria, no sul do planeta, né? Porque tem pouca gente operando, fazendo essa infraestrutura, e é uma vocação da Patec. Não é uma vocação porque nós achamos, é que o cliente acha que nós fazemos isso bem. Então, estamos voltando e espero com bons anúncios de projetos. No momento, estamos fechando projetos menores, que normalmente tem um período de conversão melhor, mas os projetos maiores estão em curso, né? Então, estamos preparados. Clientes podem nos desafiar, a gente vai estar, estamos de volta ao jogo. Exatamente. Nós temos trabalhado junto com projetos do BID, né? No Pará e no Maranhão, né? Onde no Pará a demanda inicial era realmente conectividade, né? Porque você não tem muitas rotas que dão aí uma velocidade, uma qualidade até lá, e com isso você diminuiu o preço, né, da conexão à Fortaleza, essa foi o principal. Mas quando a gente vê o Maranhão, que é o outro projeto, e outros que a gente tem analisado lá junto com o BID, tanto no Rio Grande do Norte como em Pernambuco, a gente vê isso que o Aimar falou, né, que é a demanda por data center. Na verdade, os governos do estado, eles estão fazendo um esforço para atrair data centers. E o data center, ele quer, primeiro, energia, que o Nordeste tem, e segundo, conectividade, né? Agora, lembrando que o que o cabo submarino para eles traz de importante é a latência, né? E no caso do data center, principalmente quando você vai falar em IA, né? É latência. Então, é esse parâmetro que acaba pesando na opção pelo cabo submarino. Tude, ainda nessa linha de raciocínio, né, a gente vê uma tendência clara dos data centers, né, da chegada dos data centers, e cada vez mais o data center próximo do usuário final, por conta mais da capacidade das novas tecnologias, da inteligência artificial, né, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O que está por trás desse movimento, dessas mudanças? O que exige em termos de arquitetura, topologia? Eu diria que essa tendência está engatinhando, né? Porque, na realidade, quando a gente fala de IA, né, a primeira onda e os investimentos mundiais aí, de Google, Meta, etc. tal, é no data center de treinamento, né? Mas, assim, do ponto de vista do usuário, o que vai, vamos dizer, pegar aí, e agora a gente começa a ver, então, um foco maior nisso, é o IA de inferência, né? Quer dizer, o modelo treinado sendo aplicado para a solução do problema, né? E aí vem essa questão da latência, né? Não são... Então, existe essa questão desses data centers monstruosos, né? Que é muito difícil a gente conseguir atrair para cá, né? Principalmente para locais novos, né? E agora existe
uma demanda de data centers. E aí eu vejo, por exemplo, as operadoras, né? De sair vamos dizer, de um data center ou dois, por causa da redundância nacional, para começar a ter regionais, né? Depois para o estado, né? E aí, dependendo da aplicação, você vai chegando lá. Então, é diferente completamente do que a gente vê até hoje dos CDNs, né? Porque para você mandar o filme do Netflix, ele fica armazenado lá e você faz. Na inferência, não, é uma É uma negociação de negociação. conhecimento. Então, você tem que ter a latência, você vai ter que ter balanceado esse link. Então, isso vai levar a uma mudança nas redes, né? E junto com essa mudança nas redes, vem essa necessidade. Aí você diz, mas por que vai ter necessidade? Voltamos à questão da competição, né? O que o cara vai querer quando ele usa isso é ter uma resposta ali rápida, né? Então, se esse processamento é distante, né? Você vai tendo interações. Isso até quando você faz pergunta no chat GPT, isso pode ser satisfatório, mas quando você usa isso, game já é sempre o exemplo, né? Mas outros exemplos que você usa, né? Para, vamos dizer, ações mais de tempo real, isso não... Se não tiver essa latência baixa... acaba sendo uma mudança de conceito, né? Porque hoje a gente tem um conceito que precisa fazer a conectividade, a interligação. E, na verdade, são dois parâmetros, né? A conectividade e a evolução mesmo das redes para talvez uma linguagem máquina-máquina, né? Que hoje talvez a gente tenha uma linguagem mais máquina-homem, né? E aí essa latência é muito maior. O pessoal fala dos agentes, Dos né? agentes, exato. Então, você ter mais uma conversa entre agentes. Isso, é máquina-máquina, né? E aí a latência ali você tem que ser quase zero, né? o agente vai perguntar para o outro agente e tal. Só que na linguagem de máquina, né? Não na linguagem português, inglês, imagine, hoje a gente já vê os agentes que é uma revolução em termos, né, de você ser atendido em vez de um chatbot, você ser atendido por um agente, né? Quando você está conversando com um agente, ele tem que falar com você ali. Você não pode ter uma latência, você falar um negócio e ele... entendeu? Não pode gaguejar. Essa latência, ela tem que ser ali, de uma conversa. Não pode ter esse delay todo que você tem quando você escreve. Então, isso coloca esses desafios para ele, né? E esse agente, ele não sabe, ele vai perguntar para um agente lá, não sei o quê, e vai falar com a pessoa, né, que está conversando com ele. Então, e aí a gente vê a questão das arquiteturas digitais, né, programáveis, e trazendo já uma convergência bem maior entre redes fixas e móveis, né? Justamente para tentar uma latência menor. Como que você enxerga a evolução dessa convergência da rede fixa e móvel? O que exige de novas aplicações e investimentos? Na realidade, se a gente pega a rede móvel, né? Ela tem a rede de acesso, que são a parte rádio, mas assim, o backhaul dela, o backbone, a tendência é ser o mesmo da fixa, né? As operadoras do Brasil mesmo, elas já estão fazendo isso. É a mesma rede. Porque o que vai entrar lá, né, vai chegar num data center, é claro. Você tem um Core 5G que hoje já é na nuvem, né? Já é na nuvem, que pode estar lá no mesmo local que está o antigo CDN, que agora vai ser inferência. Já entendeu? Então, mas que cuida da mobilidade e tal, mas fora isso, né? Então, assim, a gente vê essa integração das redes muito forte, né? Para quem tem os dois, né?
E ver também isso no lado da oferta, né? Hoje, no fixo, né, a telefonia já virou VoIP, né? Já tem com par de cobre 30% dos telefones fixos. A TV por assinatura está virando streaming, né? Exato. Então, existe uma tendência aí, né, voltando ao amadurecimento do mercado, né, de oferta conjunta, na hora que você vender o fixo, vender o móvel, né, porque isso, além de dar uma receita adicional, diminui o churn. A Vivo mesmo, ela está tendo um crescimento na banda larga fixa, porque 90% do que ela vende de acesso de fibra é com móvel. É o combo. É o combo. E isso reduziu o churn. O churn de quem tem esses pacotes é menos de 1%. E isso está levando as operadoras, as provedores, a optarem por ter um MVNO. Né? Porque está competindo com o combo também, está fidelizando também, está reduzindo o churn. Né? Então, se aí o provedor ele não vai ter a rede, mas os sistemas dele, né, já são todos integrados. Né? Os sistemas de suporte todo, o billing, né, o call center, todas essas ofertas, já tudo integrado. Né? Então, eu lembro que a gente, há 20 anos atrás, falava que tinha 3 redes, né? A móvel, né, 3 não, era 4, tinha o móvel, tinha ainda a de banda larga, que era o do cobre, e tinha de TV por assinatura, né? Mas que a gente já via que isso ia virar uma só, né? Algum dia, né? E agora a gente começa a ver. É interessante que essas histórias se repetem, né? Primeiro foi a voz tomando a supremacia no mundo móvel, né? Eu diria que, vou pegar aqui dados da tua antiga, da Ericsson, né? Ou seja, ela prevê que em 2030, 80% do tráfego mundial vai estar preferencialmente no 5G. Começa no 5G. Então, essa tua percepção de que os operadores têm que aderir a uma MVNO, né? Para terem o combo é fundamental. Né? Sempre diminui muito o churn, né? Então, ter essa estratégia de combinar as tecnologias e ter uma oferta, né, integrada para o cliente passa a ser a chave do sucesso, né? Para ter essa percepção de experiência, né, de qualidade. E tudo vindo junto com novas tecnologias, né, a IA, automações, né? E aí tem ali a questão da parte da operação de todas as redes. Elas estão se juntando, estão ficando cada vez mais complexas, né? E, Raimar, onde que estão os ganhos práticos, né, de usar essas tecnologias e os desafios que a gente tem para avançar usando essas tecnologias, operando essas redes mais autônomas, mais escaláveis, mais complexas? Eu diria que a complexidade ela é maior. Vou cunhar aqui algo. Nós que temos mais quilômetros de estrada, mais cabelos ou menos cabelos por esses quilômetros, né? Ou seja, operar as redes é mais complexo quanto mais antigas e mais legados nós temos na rede. Nós percebemos isso no dia a dia, tanto na Patec quanto nós no suporte aí às operadoras, né? Então, não tenho dúvida que os grandes incumbents têm uma missão muito mais desafiadora, né? Porque tem que integrar todas as redes que você falou, agora que estão decomissionando o cobre. É inacreditável que o cobre ainda é 20% dos acessos, é inacreditável. Uma tecnologia que, sim, 2000, eu não imaginava que nós iríamos ter cobre DSL rodando ainda em algum lugar do país. Está aí, está funcionando. Então esse é o desafio, como integrar esses legados. Como automatizar uma rede que está lá em assembler, que ninguém faz ideia de como acessar esse sistema. Eu acho que aí entra a inteligência artificial para nos ajudar a criar esse ambiente de APIs, né, para tornar esse um processo um pouco mais automatizável. É possível, dá trabalho, é mais complexo em quem tem mais legado, é menos complexo em quem é um FTTH novinho, puro, plataforma. E nós temos tido experiências bem interessantes com automação de redes de alguns dos nossos clientes que operamos. Hoje a Patec deve ter
próximo de 90 contratos, eu vou usar o próprio Ismânio aqui, né, de serviços diversos, né, e alguns deles nós fazemos toda a OEM, outros fazemos processos de automação de algumas partes das redes, e sempre é um desafio muito grande fazer isso end-to-end, né? O end-to-end é do cliente falando com aquele agente e como isso atua lá na rede ADSL para provisionar o serviço, né? Eu vou descartar o ADSL, mas vamos botar o 5G, o 4G e o FTTH. Então, acho que esse é um desafio. Então, pé no chão, toda essa automação do provisionamento é onde está a maior cesta de valor. Eu diria que 70% do custo do cliente está nesse churn de colocar cliente, de retirar equipamento, coordenar com o workforce management, com o campo, fazer disso tudo uma operação com a menor interferência humana possível. Não significa tirar o humano, significa colocar o humano na decisão estratégica, né? Acho que nós como engenheiros, o pessoal de engenharia de operações, vai estar lá para cuidar dos vários agentes para que eles operem, né? Então, mas além desse problema, né, das redes legadas, né, a própria rede definida por software, ela se torna muito mais complexa. Muito mais. Porque ela tem muito mais alternativas, né? Não é a rede burra do passado que se podia trocar o cabo, né? E as falhas, elas são catastróficas. Então existe todo um programa aí do TM Fórum para levar isso que chegar a estágios, né? Onde você tem toda uma automação que vai ajudar você ou a se antecipar. Imagine, a gente já vê hoje aquela chuva de alarme, né? Se você não conseguir você ter os gêmeos digitais da sua rede, né? Uhum. Porque para evitar de você botar uma modificação lá de software que derrube a rede, né? Você já testa no gêmeo. Então, a complexidade ela vai aumentando muito e a gente se acompanha aí mundialmente, as grandes operadoras, elas têm tido esse tipo de falha mais frequentemente. E imagine uma rede, lá na Austrália foi um caos, eles tiveram uma falha lá que até entender o que está acontecendo no sistema. Não, e até a CTO foi mandada embora depois daí. Você vê como não é porque você vê lá nos Estados Unidos, a TT verá tendo falhas aí. Imagine a rede que atende aqui no Brasil, mesmo 100 milhões, uma rede da Vivo. Você deixar isso tudo fora do ar por 4 horas, o caos que é. Quanto maior a capacidade, a conectividade, maior o impacto também da falha. Né? E é a questão se de um lado a rede definida por software é o caminho e dá tudo isso, e cada vez mais você vai caminhar para experiências individualizadas, por outro lado a complexidade aumenta muito. E as redes estão evoluindo, né? Nós falávamos passado redes mais estrela, né? Que agora passam a ser redes estrelas com uma camada mechada, que tudo fala com tudo. Não, acabou aquele negócio da estrela, que você só tira o cabo. Hoje é muito complexo. Daí entram alguns mitos, né? Nós na Patec enfrentamos parte desses mitos aqui com o nosso time de engenharia, às vezes, né? Porque eu sou, até por puxar a IA, né? Em todos os locais, tanto da organização da Patec, nós treinamos todas as pessoas da organização em IA. A IA já faz parte do DNA da Patec nos algoritmos de inteligência artificial, mais os determinísticos, né? E aí eu vou entrar num ponto que talvez explique um pouco porque o uso da IA generativa, né? Que ela tem uma latência maior, é um risco, né? Porque ela não acompanha os tempos de comutação necessários para uma rede ótica, por exemplo. Hoje a IA generativa não está preparada para a rede ótica. Ela está preparada para ensinar um algoritmo determinístico a operar. Então, eu creio que nesse ímpeto de tentar automatizar com dados desorganizados, nós estamos automatizando o caos, né? Sim. E depois um caos automatizado, você não sabe por onde começar a consertar. Daí essa questão
que acaba sendo fundamental dos gêmeos digitais, né? Porque aí você vai, antes de você botar na renda, você vai simular lá e falar, opa! Exatamente. Isso aí não vai dar certo. Os gêmeos digitais é uma jornada nossa também, nós gostamos muito disso, entendendo nós, daí temos nossos ITCs aqui, o nosso pessoal de tecnologia fora da Patec. Esse é um destino, você tem toda a razão, isso vale para a fábrica, para não matar um operador, e vale para uma rede, para não derrubar uma rede que depois você não consegue levantar. Depois você não consegue, né? E a gente viu aí, não lembro agora o caso, mudou uma correção de software, derrubou tudo, não foi se foi a Cloudflare. Eu estava na Telefônica quando nós estávamos com o Valente nesse tema. Isso aconteceu no passado, né? Vai ser mais frequente agora. Mais frequente agora. Mas falamos até de Austrália aqui, né? Então vamos para um tema polêmico, né? Geopolítica. Estamos em cima de um tema logo hoje, janeiro, depois que o Trump capturou o Maduro. Depois de tudo que aconteceu, geopolítica está sendo um assunto quente aí, né? Quente. Então, assim, a geopolítica, como que ela influencia diretamente na cadeia de suprimentos? Acho que a Márcia pode trazer um pouquinho da sua visão. As decisões tecnológicas, porque vão ter, né, tendências de parte do mundo selecionar uma parte do mundo, outra parte do mundo selecionar outra parte do mundo, e é uma guerra aí geopolítica. Como que isso acaba impactando não só no fornecimento desses suprimentos, mas também na mudança dessas arquiteturas de rede com esses fornecedores selecionados, e como que tudo isso cresce em valorização para nós, fornecedores, e para as operadoras e nossos clientes. Tu queres começar? Ou eu posso? Não, pode começar. Então, vou começar, né? A nossa predição do ano 2024 para 2025 era que a neutralidade iria ser um dos fatores a serem considerados aí pelos nossos clientes e nós mesmos, né? Você olha várias passagens aí do ano passado, nós cunhamos o termo de sermos uma fornecedora mais neutral, né? Não dá para ser totalmente neutral, porque nossos chips são impressos lá em 3, 4 nanômetros em Taiwan. Se acontece algo lá, nós temos um problema. Durante a pandemia, nós nos adaptamos de forma extraordinária, refazendo projetos de placa, porque faltou um chip de memória, faltou um processador, teve um problema no supply chain, nós tivemos que nos adaptar. Por sorte, por dominarmos a tecnologia aqui, conseguimos nos adaptar e continuar entregando as redes para o Brasil. Durante a pandemia, não tínhamos o tempo para produzir o que os clientes queriam por conta dessa gestão. E esse tema só evoluiu agora. Eu diria que a neutralidade agora para os nossos clientes, e tem alguns clientes falando conosco que preferem usar a Patec porque é alguém que os dois lados da geopolítica aceitam. Então, eu não tenho problema se construir duas redes, uma mais asiática e uma mais americana. Então, ele constrói uma mais neutral. Eu diria que neutralidade e isso não é só do equipamento eletrônico, isso já foi para o cabo submarino. Tem cliente que não quer o cabo chinês, tem cliente chinês que não quer o cabo americano. Até nos elementos que não fazem sentido lógico, que é o elemento passivo, né? Nós sabemos que não tem o que fazer ali, mas é uma questão de geopolítica mesmo, de escolha de lados, né? Então, eu diria que vendor choice passou a ser uma camada da oferta dos nossos clientes para os seus clientes, né? Qual é o target? Qual é o cliente que eu quero? Quero passar Meta, Google, Facebook, ou uma empresa investida por um fundo americano, é uma rede. Eu quero pegar TikTok, quero pegar China, é outra arquitetura de rede. Geopolítica passou a ser parte integrante da especificação da arquitetura e da gestão das redes. Então, acho que como Patec nós estamos nos posicionando. Claro que nós nos posicionamos com seguro, né? Então, nós podemos ter a nossa mesma caixa geopolítica do nosso lado das Américas, a mesma caixa, algumas, né, não todas, mesma caixa com a geopolítica da Ásia. Então, nos adaptarmos a essa geopolítica como país que não está envolvido diretamente com essa guerra é fundamental, e atender os nossos clientes com essa neutralidade. Eu diria que neutralidade vai passar a ser esse ano em várias redes, em vários territórios, todos os territórios que não estão diretamente envolvidos, né?
já que não temos o privilégio do rip and replace americano, que está trocando tudo, aqui nós temos que nos adaptar aos vários mundos, né? Eu acho o seguinte, a questão é geopolítica, não é técnica, né? Felizmente, os padrões ainda são globais. E não existe motivo técnico para não usar um, não usar outro. Isso é só desculpa, né? O que existe é uma questão geopolítica, né? Conflito de interesse. De interesses. E aí é que o Aymar colocou, né? Se você vai pegar um asiático, o financiamento é asiático, o equipamento asiático, o cabo asiático. Se é americano, aí você vai seguir essa sequência. Aí acho que o Brasil ainda está conseguindo caminhar aí nas 2 canoas, né? Ou 3 canoas, né? Porque tem o europeu também. E tem os coreanos. Tem os coreanos. Então, eu acho que para uma empresa como a Padtech, né, o posicionamento é esse, né? É uma integradora neutra, né? É isso. Acho que o caminho é esse mesmo. Exatamente. Não, os projetos cabos submarinos é onde eu percebo que essa briga está mais avançada, né? O cliente entra no detalhe. Quem é o teu fornecedor do cabo? Ele vai todo o supply chain, né? Qual é o teu fornecedor da marinharia? Né? Você não tem nada a ver. Qual é o barco? O dono do barco, que é o dono. Onde é que está registrado esse barco? Ele quer saber de onde vem o dinheiro. É um controle econômico, não é técnico. Como é uma coisa assim muito específica e de alto valor, é viável ele fazer esse controle detalhado daquilo, né? E nós, nesse caso, somos a 3ª ou 4ª derivada, né? Porque uma Meta, um Google, um Amazon, sei lá o quê, ou a Skydance, especifica, né, para o nosso cliente um cabo submarino. Esse cliente vem para a Padtech, né? Então ele já vem com um histórico de especificações. Então, se adaptar passou a ser... E eu acho que, avançando para isso, nós estamos nos preparando. Então, a Padtech Marine Networks, que hoje é um conceito, vai passar a ser cada vez mais realidade, até para atender essa neutralidade, né? Sim. Vamos precisar estar com o barco registrado no Brasil mesmo, não tem jeito. Por menos parte da operação de OIM tem que estar fundeada no Brasil, e eu acho que isso é necessário no Brasil. Fibra ótica não é só um elemento de comunicação, é um elemento de defesa estratégica da segurança nacional. Ou seja, os americanos, os chineses, e todos os povos mais guerreiros, talvez os russos, já minaram os oceanos com fibra ótica, não é para transmitir nada, é para ouvir o submarino um do outro. Então, tem outras aplicações da fibra ótica, da fotônica, né, que os nossos cientistas aí todos conhecem bem, que passam a ser relevantes, né? Por isso essa briga do domínio das origens dos cabos, né? Porque passou a ser um elemento de monitoramento, né? Eu diria de forma mais educada, né? Eu creio que vai ser um ano bem animado em toda essa parte de fotônica, de fiber sensing que nós falamos, né? Tanto para usar usar as fibras óticas para além da comunicação, né? Para elas ouvirem o seu ambiente. Nós temos projetos aí com clientes para tentar descobrir se antes que a queimada atinja a fibra ótica, a fibra perceber que está tomando calor, se ela está enterrada lá nas cidades, se ela escuta algum vazamento de água da rede de saneamento, se ela escuta algum movimento sísmico anormal de alguém que está fazendo alguma coisa. Tem todo um campo novo, né, da tecnologia de fibra ótica que eu acho que predição para 2026 vai se tornar cada vez mais presente nas redes e mais demandado. E não é só pelos clientes, mas também pelos governos, né? Cada vez esse debate está mais quente. Bom, o papo tá bom, mas chegamos aí então ao fim, né, desse nosso episódio aí do podcast. Falamos aqui de tendência, de arquitetura, de inovação e também de como a Padtech pode ajudar aí os provedores e operadoras nesse crescimento de redes e nas suas operações no Brasil e no mundo, né? Então, muito obrigado, Aymar, muito obrigado, Tude, aí, por terem compartilhado todo o seu conhecimento aí, toda a sua experiência.
E para quem acompanhou a gente aí até agora, né? Fique ligado que nos nossos sites online vão ter mais conteúdos de inovação, de tendências, de conectividade e futuro. Muito obrigado e até mais. Obrigado, Ismânio, Tude, por essa Obrigado parceria aí. histórica aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.